Olá, queria trazer para vocês 5 dicas sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, cumprimento da lei de responsabilidade fiscal no término do mandato. 2020 é o último ano do mandato dos prefeitos. Então está em vigor o artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal. E com a questão do coronavírus, muitas preocupações surgiram, porque obviamente que dificilmente algum município vai conseguir cumprir o que era previsto no seu orçamento para 2020. Terá realmente dificuldades. A arrecadação vai cair e as despesas tendem a aumentar em alguns setores, em alguns aspectos, em alguns itens do orçamento municipal. Então eu separei 5 pontos que precisam ser analisados e precisam ser observados pelo gestor municipal. Primeiro, em relação aos decretos de calamidade pública. Dos 5.570 municípios brasileiros, em sua grande maioria desses municípios foi editado um decreto de calamidade pública. O decreto de calamidade pública, ele tem que prever as dificuldades que o município enfrentará em termos orçamentários. Ele tem que ser muito bem elaborado para que ele preveja as dificuldades orçamentárias e como isso será corrigido, como isso será realinhado, como isso será readequado durante o ano. Então, esse decreto ele precisa estar em vigor durante todo o período que ocorrerem as dificuldades atinentes ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Não adianta o prefeito ter feito um decreto no início da pandemia e depois não ter atualizado esse decreto. Lembrando que os decretos são aprovados pelo Poder Legislativo Estadual. Então a dica é, mantenha o seu decreto válido, fixando as regras e as possíveis perdas relacionadas à receita municipal e como isso será corrigido no orçamento municipal. O STF, em recentíssima decisão, estendeu aos municípios os benefícios da flexibilização na aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Em especial, artigos 14, 16, 17 e 24 da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, ele inexige a demonstração de adequação e compensação orçamentária para a criação de programas públicos para enfrentamento do Covid. Mas observem bem, as liberalidades da lei de responsabilidade fiscal flexibilizadas pelo STF são atinentes às despesas do Covid. Obviamente que durante o transcurso do exercício financeiro de 2020, o prefeito terá que ir, na medida do possível, adequando o seu orçamento para cada dificuldade, cada perda de receita que ele verificar. Terceira dica, transparência. Os prefeitos precisam manter total transparência no que atine e que se refere à lei de responsabilidade fiscal e aos gastos relacionados ao Covid. Porque isso vai de encontro às dificuldades da contratação emergencial. Obviamente que a lei 13.979 já previu a publicização de todos os gastos, todas as despesas de dispensa de licitação separado. Então, além do portal de transparência do município, tem de estar alimentado diariamente, porque ele vai utilizar essa questão da transparência na justificativa das contas de 2020. Quando o prefeito for prestar contas em 2021, das contas de 2020, ele terá que comprovar o efetivo cumprimento da transparência. E note que os órgãos de controle externo podem se valer dos portais de transparência para efetiva fiscalização. Quarta dica. O município precisa estabelecer fixar critérios objetivos através de uma norma, seja uma portaria, seja uma lei, seja um decreto, a norma que ele escolher. A fórmula da norma é o que menos importa, mas ele precisa estabelecer critérios para os casos em que ele conceder algum benefício para a população atingida pelo Covid. Exemplo,
que é muito comum, que está acontecendo agora. Os municípios estão doando parte da merenda escolar para os alunos. Fizeram bolsas, fizeram cestas, fizeram uma série de medidas para que compensar essa perda que as crianças estão tendo. É bom saber que tem crianças que só se alimentam da merenda escolar. Então são medidas que merecem sim ser aplaudidas dos prefeitos municipais, mas ele precisa fixar critérios objetivos para a distribuição. O que são critérios objetivos? Quem tem direito? De que forma será distribuída? Quem vai analisar o aluno que vai receber esse benefício? E mesmo se ele for estender esse benefício a todos os alunos, isso precisa ser estabelecido em uma regra própria, específica, para que amanhã, quando ele for questionado, olha, você fez essa entrega, você concedeu esse benefício, baseado em que critérios? Ele vai ser questionado em relação a isso. A quinta dica é o seguinte, que ela é muito ligada à questão da transparência. Na dúvida, as medidas, os critérios, as questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal, o município pode e deve comunicar ao Ministério Público, se for o caso, e ao TCE. Mas comunicar de forma objetiva, enviar um ofício, expor aquela situação. Na fixação de critérios, essa é a dica número 4. O prefeito pode submeter esses critérios via ofício ao Ministério Público local, para que o Ministério Público possa, se o promotor entender, avaliar e dar algum tipo de subsídio ao município. Obviamente que o Ministério Público não é órgão consultivo das prefeituras, mas a ele, como fiscal da lei, compete acompanhar as ações, sim, a concessão de benefícios, quanto às concessões de vantagens que forem dadas a algum cidadão. Então são essas as 5 dicas. Manter os decretos de calamidade pública em dia, atualizados, acompanhar as decisões do STF e manter critérios rígidos na aplicação dos recursos do orçamento, ele realizar o contingenciamento que for necessário na medida que ele verificar uma perda de receita, manter a transparência total dos gastos, das receitas e despesas da administração no geral e em separado as despesas relacionadas ao Covid. A quarta dica, no caso de conceder benefícios a algum cidadão, a alguma parcela da sociedade, fixar critérios objetivos para isso. E na medida do necessário e do possível, como quinta dica, comunicar suas ações e submetê-las ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público. São essas as dicas para você. Convido você a se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal.